Abram comigo em Lucas. Lucas 10, verso 38. Lucas 10, verso de número 38. Amém? Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche os seus olhos um momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, já louvamos, engrandecemos teu santo nome, mas o culto ainda não acabou, Jesus. Nós cremos que o Senhor quer falar algo ainda. Sei que o Senhor já falou muito através dos louvores, mas eu te peço, Pai, que essa palavra venha ser lançada a esses corações como uma flecha, Pai, assim como foi lançado o meu coração, Jesus. Possamos sair daqui entendendo, Pai, a boa parte, e que dessa não nos será tirada, em nome de Jesus, amém. Essa é uma parte muito conhecida, né, de Lucas. Todos já conhecem, creio eu, e que conta a história. E Jesus esteve à casa de Marta, onde estava também a sua irmã Maria. Jesus estava lá também com seus discípulos. E o que chama atenção mais nessa história é como Maria se comportou. Sabe o que significa a palavra boa parte? É dar importância ao que realmente importa. Qual a importância que você tem dado na sua vida? O que realmente importa para você, na qual você tem dado a real importância? Será que a sua importância está sendo gerada para os seus problemas, para a situação atual que você está vivendo, para aquilo que está passando dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças? Não digo que você não deve se preocupar ou olhar para aquilo que está acontecendo, mas será que a sua preocupação está somente naquilo ou naquilo que realmente importa, que é Jesus? O que Jesus quer que a gente traga ao nosso coração é dar importância ao que realmente importa, e o que realmente importa é Jesus. Eu sei que na fala é difícil, sei que também na prática é meio difícil, porque cada um aqui tem uma história diferente, cada um viveu uma coisa diferente, e tem vivenciado, chegou até aqui com uma coisa, com uma situação. É difícil só falar e dizer: o seu foco precisa estar em Jesus, sendo que às vezes o seu ente querido está dentro de um hospital, ou um problema na família, ou um problema próprio em você. É difícil você acreditar e falar: eu preciso dar importância somente em Jesus. Você olha os discípulos, quando eles estavam dentro daquele barco e viram Jesus em cima das águas, Pedro teve a iniciativa de ir até a ele, com fé, mas logo ele afundou. Em outra situação também, os discípulos dentro do barco, o mar revolto, querendo jogar aquele barco e destruí-lo, mas Jesus dormindo. Eles acordaram Jesus, nós vamos morrer. Mas Jesus falou: olha, calma,
mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. E eles falam, homem de pequena fé. Será que na sua situação da sua vida, o mar está tão revolto, como a gente cantou aqui, mas em vez do mar ele ser um sinônimo de afundar, de afogamento, Jesus está querendo trazer a importância para nós de um mar revolto não ser a nossa maior dificuldade, mas ser a causa da qual a gente vai andar acima desses problemas, acima dessas águas, no impossível dele. Jesus não quer mais que a gente ande no natural, mas no sobrenatural. O mar da sua vida parece ser tão revolto, parece ter uma dificuldade extrema, mas Jesus está te chamando para andar sobre tudo isso. Não é isso que vai te consumir, é você que vai andar sobre isso. A todo momento Jesus está dentro do seu barco, te guiando, te protegendo. Não é porque Ele está em silêncio que Ele está ausente. O silêncio não é sinal de ausência. O silêncio também é cuidado. O não de Deus também é cuidado. O que a gente acha e pensa que Jesus não está comigo, a minha dificuldade está me matando. Não. Mas louvamos, Ele nos ama. Será que você pode chegar dentro de um culto e cultuar a Deus e entender o que você canta? E falar, cara, realmente Jesus me ama. O Edu estava ministrando ali em cima, gente, será que na sua vida inteira, na sua infância, você foi uma pessoa, uma criança, na qual não recebeu amor? Onde você não conseguiu escutar eu te amo, seus parentes, sua família? Onde você não sabe o significado do amor, porque se você viveu a sua vida inteira dentro de uma casa onde você não entendeu o que é amor de verdade? Eu sei que é a situação de muitos aqui. Eu sei que talvez seja a sua situação. Talvez você cresceu sem saber o que é ser amado de verdade, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele te ama. E mais uma coisa, só isso importa. Sabe o que mais importou aqui para Maria? Somente estar aos pés de Jesus. Pode não dar a importância que você tanto quer. Pode não dar o valor que você tanto quer dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua casa. Mas saiba que você tem valor para Ele. E o seu valor vai além do que você imagina. A gente nunca vai compreender a profundidade do amor de Deus. A gente não merece esse amor. Esse amor nos constrange. Esse amor, ele preenche todo o nosso ser. Mas dentro aqui da palavra, o mais interessante na cultura judaica, naquele século, Maria ela estava apresentando uma quebra de padrões. Por quê? Quem se sentava aos pés de um rabino era só naquele tempo levado para homens. Não era levado para mulheres. Mulheres, antigamente lá, eram levadas para serviços domésticos, como Marta estava fazendo. A gente vê essa história e fala, a Marta é a ruim da história, porque ela estava preocupada. Não, ela estava fazendo o que realmente ela foi designada a fazer. Cuidar, zelar pelo lar, cuidar dos visitantes que estavam ali, que era o próprio Jesus. Ela não estava errada. Mas naquele tempo, a cultura judaica, uma pessoa que podia sentar aos pés de um rabino, não era delas. Elas eram as anfitriãs da casa, elas deveriam cuidar, servir. É só que Maria, ela quebrou um padrão, ela escolheu a melhor parte. Em uma sociedade judaica patriarcal, as mulheres eram separadas para se dedicar a tarefas domésticas e não para a contemplação da palavra, ou para sentar-se aos pés de um rabino, que era uma postura reservada para homens. Ou seja, não era para elas aquilo ali. O momento delas era só servir. Mas só que Maria, ela viu algo diferente, algo mais belo, algo mais precioso, algo maior.
do que está servindo. Servir é legal, gente. É muito bom chegar num culto desse aqui e servir. Servir uma água, servir pessoas, os nossos irmãos. É importante. Mas só que Maria viu além de servir. Contemplar a beleza de Cristo. Contemplar quem Ele é. Contemplar Ele. Qual é a beleza que existe em Cristo que a gente não conseguiu ver ainda? Qual a beleza que existe nele que a gente não conseguiu ainda buscar para entender? Talvez Maria ali, ela entendeu. Ela estava cheia de coisas, assim como Marta. Ela estava preocupada, ela estava atarefada, ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha que servir ali quem estava ali. Estava sendo derivado para ela ali só os discípulos poderem estar sentados aos pés de Jesus e o ensinamento. Ela quebrou aquele padrão. Não, eu preciso ir mais fundo, eu preciso conhecer, eu preciso ouvir Ele. E ela foi. A maior parte das pessoas estão afundadas em depressão e ansiedade porque elas estão dando a devida importância naquilo que não importa, suas preocupações. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qual a importância que você está dando na sua vida? Será que você está dando a importância para as suas preocupações? Para aquilo que você tem passado? Eu sei que é difícil, mas enquanto o nosso foco, a nossa cabeça, nossa mente, o nosso coração estiver somente naquilo que nos paralisa, a gente vai continuar naquela paralisia. Mas quando a gente colocar de lado todas essas coisas e focar somente em Cristo, a gente começa a entender, conhecer e saber que quando a gente contempla a face dele, as outras coisas ele também está cuidando. Deus não está apático com a sua dor. Ele vê o teu sofrimento, vê a tua dificuldade. Mas maior do que tudo isso que você passa é a contemplação dele. Talvez a sua situação é de Marta. Talvez a sua situação é dela. Está preocupado, sim, com uma conta que não consegue pagar. Está preocupado, sim, com o não que você recebeu. Está preocupado, sim, com a situação que não se resolve. A gente se preocupa, a gente é humano, a gente é falho, a gente vai se preocupar. A ansiedade toma nosso coração. Mas Jesus está chamando a gente para algo mais importante do que isso. A nossa devida importância não está nas nossas circunstâncias. A sua situação atual não é o seu destino final. Aquilo que acontece hoje com você não é o teu destino. Jesus já tem um futuro já totalmente preparado para você. A Bíblia fala que se a gente quiser se preocupar com o nosso futuro, preocupar com o nosso amanhã, vai acrescentar o que para nós? Vai acrescentar um dia de vida? Vai adiantar o que você se preocupar tanto? E ele fala, lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Cristo cuida de você. Qual é a real importância que você tem dado ao que tem acontecido? Será que a sua real importância está somente em você ou nas pessoas que estão ao seu lado? Muitas entraram aqui nessa noite com um problema diferente. Será que a sua importância está no problema do que está acontecendo com essa pessoa? Ou só com o seu próprio umbigo? Ou só porque você acha, só porque somente você está sofrendo? Ou só porque você está passando a dificuldade? Seu irmão do lado também passa. Ou até pior, 10 vezes pior que a sua. E a gente não pega para poder se preocupar um pouco com as pessoas. Coloca só dentro da sua bolha, do seu mundinho. Eu vou me preocupar só com o meu problema. Eu estou mal, eu estou isso. Beleza, tranquilo. Mas o teu irmão, que às vezes está na ansiedade, está na depressão profunda, está querendo se matar. Se tiver uma pessoa aqui hoje dentro da igreja, e ao sair do culto está decidida a tirar sua vida, e você não sabe, o que você vai fazer? A sua dor é maior que a dele? A sua preocupação é maior que a dele? A sua situação é maior que a dele? A gente tem que ter mais empatia pelo nosso irmão. A gente tem que ter mais empatia pela situação que às vezes a pessoa do nosso lado está enfrentando.
É claro que a sua dor também é importante, mas o próprio Cristo cuida dela. Ela não dá importância para aquilo que tem passado em sua vida, mas dá importância também ao próximo. Dá importância àquela pessoa que está do nosso lado, a pessoa da nossa família que está precisando de uma ajuda. O apóstolo Paulo também passou por uma situação na qual ele teve um espinho na carne. O próprio Deus, ele falava, Satanás está a me esbofetear, está ali, tal. Ele falou, não vou fazer nada para te ajudar não, Paulo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É dentro da sua maior dificuldade, dentro da sua maior fraqueza que Cristo se apresenta. Então Deus ele vai querer que eu sempre fique triste para Ele poder me usar. Não. E às vezes sim. Às vezes Deus ele vai permitir que você passe por uma situação extrema para você entender que Ele é o único, para você entender que Ele é a real importância na sua vida e que Ele é o centro. Muitas pessoas, situações assim, amém. Muitas das vezes as pessoas vão ter que vivenciar problemas para poder enxergar Deus. Vamos olhar lá para a vida de Jó. Olha Jó, ele era um homem fiel, reto, se desviava do mal. Era agradável aos olhos de Deus. Mas só que Satanás falou, olha, tira tudo dele aí para você não ver se ele vai murmurar contra você. Jó foi testado. Não murmurou. Foi fiel. Até seus próprios amigos tentaram fazer ele desistir, até sua própria mulher falou, amaldiçoa-se Deus e morre, Jó. Jó permaneceu. No final, foi retribuído para ele tudo em dobro. Tudo em dobro. Deus ele não vai deixar você passar por uma situação na qual você não consiga suportar. Ele não vai deixar você carregar um fardo na qual você não consiga carregar. Até porque o fardo dele é leve, o jugo dele é leve, o fardo dele é leve. Se você está carregando um fardo que não é seu, apresente ele a Deus e peça a Ele para trocar. Vai te dar um fardo mais leve. É uma palavra mais rápida e objetiva para você entender a sua real importância. Será que a sua real importância está em ganhar alguma pessoa para Jesus? Será que a sua real importância está em trazer alguém e fazer uma pessoa ser batizada, a pessoa conhecer mais de Cristo, você pregar para essa pessoa, ou você só está importando nas coisas lá fora? Eu estou importando se aquela influencer que eu sigo no Instagram vai ficar grávida ou não. Eu estou importando para poder saber se amanhã vai fazer sol ou vai fazer chuva. Eu estou importando em tantas coisas, mas o que é realmente importante, que é buscar quem Cristo é, está sendo a real importância. Eu te falo uma coisa, se Cristo realmente fosse a nossa maior importância, essa igreja estava lotada. Cristo muitas das vezes não está sendo a nossa real importância. Essa é a realidade. Muitas das vezes a nossa importância está em outras coisas. Quando a gente começar a mudar o nosso pensamento e colocar a nossa importância na palavra, em buscar a face dele, em conhecer Cristo, em manifestar Cristo, aí as coisas vão começar a mudar. Tiago 1:22, para a gente finalizar, diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Você não veio num culto como este só para poder ouvir, mas para você receber e praticar. Jesus ele não está apático com a sua dor, com a sua dificuldade. Eu sei que você fica muitas das vezes como Marta, preocupada demais, fadigada demais, com seus afazeres. Mas tenta pegar agora essa semana e dar a real importância. Colocar sua mente naquilo que realmente importa, Cristo. Será
que as suas orações têm sido mais pedidos ou têm sido mais dirigidas a conhecer Cristo, a conhecer mais da sua beleza, da sua face, da sua bondade, do seu amor? A nossa mente precisa mudar. Nós precisamos mudar a forma com que oramos, com que pensamos, como agimos. As pessoas estão necessitando de Cristo lá fora, necessitando de uma ajuda minha e sua, mas a nossa real importância está em outras coisas. Possamos colocar a nossa cabeça realmente em Cristo e entender que Ele é o centro e fazer como Maria, escolher a boa parte. E você escolhendo a boa parte, ela não vai ser tirada de você. Podem tentar, podem lutar, não lhe será tirada. A Maria escolheu a boa parte. A boa parte para você está aos pés de Jesus. Nesse momento de tristeza, de dificuldade que você está passando, é aos pés de Jesus. Às vezes você está esperando com que uma pessoa te ajude. Se não tem ninguém, vai aos pés de Jesus. Escolha a boa parte. Mergulhe na palavra. Ore, fale com Ele. Experimente conhecer mais de Cristo. Cristo, Ele é tudo que Deus pode nos dar. Nós queremos adquirir coisas, ir a lugares, ter muito dinheiro. Cristo é tudo que nós precisamos. Então que você não possa sonhar e querer. Primeiro, Cristo. Ele é o centro. Quando Cristo se torna o centro da nossa vida, tudo muda. Às vezes as coisas ficam de ponta cabeça. Mas se Cristo é o centro, tudo vai dar certo. Peço que você fique de pé no nome de Jesus. Eu ia pedir para o Edu estar louvando, mas eu vou falar para não louvar. Quero somente orar com você. Queria que nessa noite você orasse e conversasse